Bom, turma, vamos fazer uma revisão rápida então do que nós trabalhamos na semana passada, né, nossa primeira semana de aula, que era aí a leitura da página 12 à página 18 do livro de vocês. Então, inicialmente, vamos fazer a análise dos dois cartazes, um cartaz francês e um cartaz alemão, cartaz esse que estava ligado diretamente aí numa forma de convocar as pessoas a participar mais ativamente da guerra, tá? Então são exemplos de metodologias aplicadas aí pelas nações para fazer com que o povo se sensibilize e assim participe do conflito, tá? Então tá aí os cartazes. Inicialmente, a primeira parte do texto aqui fala sobre a importância dos cartazes, tá? E já dá logo uma introdução de que acreditavam na época que a guerra seria bem rápida, tá? Como está citado aqui, ó, tá? A crença era que a guerra era necessária, mas também seria rápida, porque a guerra acontece devido a vários fatores que a antecederam. Então, esses fatores motivaram o conflito. O conflito era iminente, ele iria acontecer, tá? Então, o século XIX ele marcou vários acontecimentos e esses acontecimentos acabavam se desdobrando para o início do século XX e vai marcar a Primeira Guerra Mundial, também chamada de Guerra Total. Então, é um apelido que deram para a guerra. A guerra vai durar 4 anos. Então é importante lembrar sempre isso aí, tá? O período que a guerra vai durar. Bom, o autor do livro, ele trabalha muito falando sobre um escritor alemão chamado Erich Maria Remarque. Então vai ser comum vocês encontrarem esse nome aí de Erich Maria Remarque, tá? O Erich Maria Remarque, na verdade, o nome dele é Erich Paul Kramber. Ele foi um soldado alemão que lutou também durante a Primeira Guerra Mundial. Mas a partir de 1929 ele publicou um livro sobre os horrores que ele viveu nas trincheiras e também no campo de batalha. O nome do livro dele chamava-se, o livro era Nada de Novo no Fronte. E esse livro acabou sendo adaptado para o cinema a partir de 1930. E eu, inclusive, passei para vocês aí na semana passada o link para vocês entrarem no YouTube. É um documentário falando aí sobre o filme do Erich Maria Remarque, o Nada Além no Front, o meu Nada de Novo no Front, tá? Então é importante vocês verem o documentário para poder também entender um pouquinho aí sobre os horrores que é a guerra, tá? Então tem um trecho interessante que fala que do Remarque, ele diz: o Remarque viveu os horrores da vida nas trincheiras, sentiu fome, frio e medo, conseguiu sobreviver a tiros de canhões e as metralhadoras. Claro, sobreviveu, senão não teria escrito o livro dele, né? E além, claro, dos gases venenosos, que foi uma das armas, foi novidade, inclusive, durante a guerra, tá? Bom, um dos primeiros acontecimentos que antecederam a guerra, isso é importante vocês saberem, foi a chamada Guerra Franco-Prussiana. Infelizmente, ano passado não deu para nós trabalharmos esse conteúdo, né, que está ligado à unificação alemã, que ocorreu aí após uma tentativa do imperador francês, o Napoleão III, dominar boa parte da Europa, criar um novo império, né, um novo império francês, e acabou se deparando com então com a antiga Prússia, que estava passando por um processo de unificação. E nesse confronto que ocorreu entre o governo prussiano com o governo francês, nós vamos ter aí a vitória dos alemães, ou seja, dos franco-prussianos. Então a Prússia vence a França, né, nessa guerra. E aí, após essa vitória, o governo prussiano vai tomar da França uma região muito importante, que é a região da Alsácia-Lorena. Então isso aí é um acontecimento aí que vai criar o chamado revanchismo francês, tá? Bom, nesse período aí entre a guerra e o século XX, vários acontecimentos do campo da tecnologia estavam surgindo. Vivenciava nesse período aí a segunda etapa da Revolução Industrial, era chamada de Segunda Revolução Industrial. Então, dessas tecnologias que surgiram aí, vamos destacar aí, por exemplo, as novas invenções. O avião, que será utilizado na guerra, o automóvel também utilizado na guerra, o telégrafo, um importante sistema de comunicação, tá? Hoje ultrapassado, né? Mas para o período ele era algo essencial. Então essas inovações elas vão ajudar muito na questão aí do aparato bélico. E o mundo vivia nesse período aí a chamada Belle Époque, ou seja, a época bela, tá? E isso vai aí até 1914, quando iniciar então a Primeira Guerra Mundial. Bom, aqui nós temos do lado aqui o chanceler alemão Otto von Bismarck, que comandou o exército imperial prussiano
contra Napoleão III, que vai dar a vitória, claro, para a Prússia. E aí, quando a Alemanha é criada, que a Alemanha vai surgir a Prússia, a Alemanha rapidamente ela passa a rivalizar-se com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra. E aí, claro, elas passaram a ser inimigas, tá? Então, aqui está citando, ó, a Alemanha passava por um intenso período de crescimento industrial, tornando-se a maior produtora de carvão, ferro e aço da Europa. Carvão, ferro e aço são combustíveis da Revolução Industrial. Então, o país que detém essas jazidas, esses recursos, eles se tornam mais poderosos. Né? Então, nessa época aí, isso tinha peso de ouro. E a Alemanha agora, ela tem isso aí. E rapidamente ela vai superar a Grã-Bretanha, como vai superar a própria França. E vai criar também essa rivalidade econômica. Vamos dizer que a guerra, ela tem como combustível também esse chamado crescimento econômico alemão. Isso após a Alemanha ser criada. A Alemanha é criada no final do século XIX, tá? A Inglaterra até então era considerada a fábrica do mundo, né? Porém, em 1913, foi superada pela Alemanha. A Alemanha, então, supera os ingleses aí nessa questão envolvendo aí o comércio, né, dentro da segunda etapa da Revolução Industrial. Como falei agora há pouco, a vitória do Otto von Bismarck e a tomada da região da Alsácia-Lorena, essa região da França rica em carvão, tá? Fez com que surgisse o chamado revanchismo francês. Os franceses sentiam-se humilhados, os alemães estavam dentro do seu território. Então, os franceses queriam, em qualquer momento, tirar novamente dali os alemães. E, obviamente, para isso, precisariam de um novo confronto, e desse confronto a França teria que sair vencedora. E, claro, a Primeira Guerra Mundial será, então, esse confronto aí. No período que antecede a guerra também, já prevendo que uma hora ou outra a guerra teria que acontecer, porque todos os países praticamente da Europa, as grandes nações, elas queriam a guerra, elas precisavam da guerra. Então, elas passaram a criar alianças políticas e militares. Essas alianças, verdadeiros acordos, né, tá aí no livro vocês citando mais ou menos como eles são, recebe esse nome de tríplice porque envolvem 3 grandes nações, mas não vamos pensar que são apenas esses 3 países. Outros países vão se aliar também, tá? Mas usamos a nomenclatura tríplice porque nós teremos sempre 3 grandes nações que vão formar. Então a primeira delas aqui, ó, é a junção da Inglaterra, da Rússia e da França. Então que vão formar a primeira aliança. Aí nós vamos ter do outro lado também, formando a aliança, o Império Austro-Húngaro, tá? Que vai formar também a sua aliança, a Alemanha e a Itália, tá? Itália, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Tá? Alguns autores gostam de falar de Áustria-Hungria, tá? O Império Austro-Húngaro. Então vão criar também a sua aliança. Então era comum nessa época aí, tá? Bom, outro dado importante também que ocorreu aí que antecedeu a guerra é a questão envolvendo a África. A África, como era rica em matéria-prima, as grandes nações europeias que estavam se industrializando tinham interesses na África. E para isso precisavam então dividir a África. E aí nós vamos ter a chamada Conferência de Berlim. Né? Então, essa Conferência de Berlim, ela estava ligada diretamente com a questão envolvendo a África e a Ásia. Tá? Claro que eles colocavam como objetivo era não invadir esses territórios, mas a Alemanha tinha interesse, como também a Grã-Bretanha, a França, ou seja, qualquer nação que estivesse ali querendo ou estava se industrializando tinha interesse. Bom, estou falando das rivalidades. Outro importante desse período aí é o pan-eslavismo, que envolvia os países de origem eslava, tá? Que queria se juntar e criar a Grande Sérvia. E para isso a Rússia se colocou, né, como uma nação protetorada que tinha interesse de juntar esses povos. E, claro, porque a Rússia queria juntar os povos? Para que o czar russo, o governo russo, passasse a governá-los, porque assim a Rússia teria acesso à região da Península Balcânica. E assim, obviamente, também ela chegaria à região do Estreito de Bósforo, que é uma região também disputada aí, porque dá passagem aí para o continente asiático e o continente africano. Então, os russos não era bobo coisa nenhuma e dava então esse apoio aí para os pan-eslávicos. De outro lado, falei há pouco o pan-germanismo também, que era a ideia de juntar as nações germânicas da Europa. Então, os alemães tinham essa ideia de criar a grande Alemanha, tá? Depois vamos ver na Segunda Guerra Mundial Hitler, tá? Com essa mesma ideia. Ele queria criar então como se diz, um novo império. E na Primeira Guerra Mundial já tinha na cabeça do povo alemão de criar então
uma grande nação alemã, ou seja, a Grande Alemanha, juntando os povos de origem germânicas, povos esses que estão aí na região da Europa Central e na Europa, ao norte da Europa, tá? Havia outras questões também importantes, como a questão aí do Império Otomano, né? Isso aí jamais saindo lá para o lado perto, próximo ao continente asiático, que envolvia os países aí da Ásia, né, como a Turquia, o Líbano, a Síria, o Iraque, a Jordânia, a Arábia Saudita, Kuwait, Israel e até a própria Palestina. Detalhe, território palestino, porque a Palestina, nessa época, tá, hoje seria praticamente todo o Estado de Israel. Israel vai ser criado após a Segunda Guerra Mundial. Então, nessa época era território palestino. Por isso hoje se usa aquela expressão, territórios ocupados, porque os israelenses ocuparam o território que pertencia à Palestina, região lá da Jordânia, Cisjordânia, etc, tá? Bom, então, são algumas das questões aí que envolvem os antecedentes, né, que vão marcar a guerra. Bom, aí nós temos aqui também, novamente, imagens para vocês trabalhar, tá, e responder para nós as questões aí envolvendo as imagens. Então, aqui nós temos a primeira imagem, ó, cartazes que incentivavam a resolução de problemas políticos por meio de guerras. Então, as nações queriam guerras, tá? Ó, engolindo as balinhas aí, o outro batendo no cidadão de cinta, né, no von Bismarck. Então tá aí, tá? Então são, como se diz, marcos que antecederiam aí então. Então esse primeiro cartaz aqui, ó, a gente pode observar aqui, nós vemos nele então o uso da força militar. É um soldado russo, tá? Esse de grande estatura, veio para mostrar que o soldado é grande, né? Agredindo o governante da Alemanha e também do Império Austro-Húngaro. Veja um baixinho, pequenininho saindo aí. Então, o cidadão ele está então aí agredindo, né? Mostrar a superioridade de uma potência perante a outra. Então, e no segundo cartaz, esse cartaz foi produzido também na Alemanha, representantes aí da Rússia, da Inglaterra e da França são chamados de mentirosos. E o cartaz sugere que a solução para acabar com a rivalidade é a guerra. Então está aqui embaixo dizendo que os cidadãos aqui, eles são então mentirosos, representantes aí também de uma das alianças. Dando sequência então aí, vamos ver aí o avanço para a guerra. Então esse avanço para a guerra é interessante para entender que após o final da Guerra Franco-Prussiana, o Otto von Bismarck, ele renunciou ao seu cargo de chanceler. Isso também, claro, após a coroação de Guilherme II, que ocorreu no Palácio de Versalhes, que isso foi uma afronta aos franceses, tá? Lembrando que o Palácio de Versalhes era a sede da coroa francesa, e o Guilherme II assumiu o trono e o Bismarck, que era o chanceler, ele abre mão, porque na visão do Otto von Bismarck era melhor uma conciliação com as nações europeias, enquanto que o Guilherme II pensava ao contrário. Ele visava que os conflitos poderiam ser resolvidos através da guerra. Então ele apoiava a guerra e o Otto von Bismarck não apoiava, tá? Então havia esse diferencial entre eles aí. Então nessa época também, os franceses temerosos, mas os ingleses, né, juntamente com os russos temerosos aí com a ascensão de Guilherme II, eles vão criar então a Tríplice Entente em 1907. Aquelas alianças que eu citei agora há pouco, né, chamadas Tríplice Alianças. Então vai ser formada aí já temeroso nesse sentido aí, tá? A paz armada é um período que antecedeu a guerra, porque sabia que a guerra ia acontecer, e as nações passavam então a produzir armas escondidas, obviamente. Imagine por fora uma fachada de um galpão dizendo leite em pó, fábrica de leite em pó. E ao contrário, lá dentro era uma fábrica de canhões ou uma fábrica de pólvora. Então eles mudavam o nome de fora, usavam uma fachada, mas na parte interna eles fabricavam armas. Todas as nações passaram a fabricar armas, acreditando que a outra não estava fabricando. E na verdade todas produziam, tá? Cidadão, assim, eu vou me armar, o fulano não está se armando. Se houver uma guerra, eu tenho armas melhores, vou lá e venço. Porém, quem fabricava as armas, quem idealizava as armas, fazia os projetos, vendia para um país e vendia para o outro. O cidadão ganhava dinheiro com a guerra, como até hoje acontece também, né? Então é nesse período aí da paz armada que nós teremos aí a fabricação de navios de guerra, armas, munições, granadas, uniformes. Milhões de jovens vão ser convocados para o alistamento militar. Alistamento militar que não era obrigatório, passou a ser obrigatório na maioria das nações europeias, tá? Principalmente na Grã-Bretanha. Então são mudanças que vão ocorrer aí. O início da guerra, e aí vem um fato importante, tá? O que vai marcar o início da guerra vai ser então o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Então, o Francisco Ferdinando,
que era o herdeiro natural do trono do Império Austro-Húngaro, ele será então assassinado numa visita que ele estava fazendo na cidade de Sarajevo, tá? Na região lá da Sérvia. Ele vai ser assassinado. O cidadão que o assassina, que vai matar ele, né, que vai assassinar ele, chama-se Gavrilo Príncipe e pertencia a um grupo de libertação da Sérvia, podemos chamar um grupo terrorista, né? Mas era um grupo de libertação chamado de Mão Negra. Então, ele vai ser o autor. E isso aí, claro, será o estopim para iniciar a guerra. Então, durante todo um período de julho, haverá uma crise que vai se formar e o Império Austro-Húngaro acaba no dia 28 de 1914, declarando guerra à Sérvia. E aí será como efeito dominó. É uma nação declarando guerra à outra, porque havia, dentro daqueles tratados de aliança que eles formaram, as tríplices alianças, uma regra que dizia: se uma das nações for invadida ou atacada, as demais se uniriam para ajudá-la, para ajudar a combater o inimigo. Então, estava aí, então, dado início ao movimento que vai, obviamente, gerar, então, a Primeira Guerra Mundial. Então, essa Primeira Guerra Mundial, ela acaba, então, por acabar, assim, como se dizer, dividindo a Europa. Então, nós temos aqui o mapa, tá? Para vocês observarem aí, relacionado já às alianças dos países na Europa. Então, nós temos isso aqui de laranjinha na legenda, né? Os países aqui chamados da Tríplice Aliança: Império Otomano. A Itália está riscadinha de vermelho, por quê? Porque ela adere depois, né, durante a guerra, ela vai mudar de lado. Ela começa com a Tríplice Aliança e depois ela negocia com a Grã-Bretanha e com o governo francês os territórios do norte da África, porque a Itália tinha interesse no norte da África e também numa região chamada Etiópia. E o que vai acontecer? A Itália vai retirar soldados da guerra, vai se colocar como neutra e vai dar apoio, tá, em território para que as tropas britânicas, tropas francesas, ou seja, as tropas aliadas, né, vamos assim dizer, tenham caminho para combater tanto a Alemanha quanto a Áustria, a Hungria e as demais nações, obviamente, que estiverem do lado da Alemanha. Os países chamados Tríplice Entente, esses aqui, ó, em destaque de verde, tá? Eles são tudo de verde, né? O Império Russo, a França, tá? Então, esses países aqui. Os países, esses estão mais vermelho, mais roseado, eram países que foram invadidos pela Áustria-Hungria e países neutros. É o caso, por exemplo, da Bélgica. A Bélgica era uma nação neutra, mas será a primeira nação a ser invadida pela Alemanha. Então, a Alemanha, para chegar na França, vai buscar o caminho por onde? Através da Bélgica, tá? E esse amarelo bem clarinho são nações neutras. É o caso, por exemplo, da Espanha. Portugal também era nação neutra, mas Portugal acabou se aderindo aí à Tríplice Entente. Então, por isso está destacado de verde aqui, Portugal. A Espanha é neutra, os países nórdicos como Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca também vão se colocar como neutros, tá? Então tá no mapa para vocês observarem aí. Muitos acharam que a guerra seria rápida, mas ao contrário, a guerra foi muito longa, diferente também do que muitos pensavam na época, porque as guerras anteriores eram poéticas. A Primeira Guerra Mundial foi algo trágico, algo que ninguém esperava devido à grande quantidade de mortos que ocorreram, tá? O dado importante vamos observar aqui, que a guerra ela está dividida em dois pontos importantes, né? Que nós vamos ter que entender aqui, que a primeira etapa da guerra, chamada de primeira fase, é chamado de guerra de movimentos, ou seja, não há combate, as tropas se movimentam como se fosse um tabuleiro de xadrez de ponto a ponto, tá? Então nada acontece. A segunda fase, que é a fase principal da guerra, porque a partir daí nós vamos ter os grandes confrontos, será chamado de Guerra das Trincheiras ou Guerra de Posições. Vamos destacar a Guerra de Trincheiras como ela é mais conhecida, tá? Então a Guerra de Trincheira vai até o final da guerra. Quando em 1915 nós teremos aí o encerramento dos movimentos, que vai começar os combates, teremos então o início das trincheiras, aquelas grandes escavações, quilômetros de buracos que o pessoal faziam, e ali dentro eles ficavam para se proteger dos fogos inimigos. E para tirar as pessoas da trincheira, foi implantado pelos alemães o uso do gás. Então, o gás que era transportado em cápsulas, parecendo balas de canhão, eram jogados no rumo das trincheiras, e ali ele se dissipava e acabava, então, matando as pessoas dentro da vala, ou seja, dentro do buraco, tá? Bom, aí temos uma atividade para vocês fazerem aí, e aí é bom assistir o documentário que eu deixei na aula passada. Quem não pegou o link,
solicita que eu coloco novamente aí no grupo do WhatsApp. Pessoal, solicitar para mim o link. Também o link está lá no Classroom, pode entrar lá e pegar o link para o YouTube para assistir o documentário. Ele fala muito bem sobre a questão aí da obra do Éric Maria Remarque. E aqui nós temos um trechinho aqui falando sobre como que era a vida nas trincheiras, tá? Lembrando que isso aí é tirado do pensamento lá do escritor lá, do Éric Maria Remarque, tá? Bom, e fechando aqui as nossas atividades, né? Nós vamos ter aqui a chamada frente ocidental. Tem a frente oriental, luta mais ao oriente, né, mais perto da Rússia, e a frente ocidental, que era também, que nós estamos falando aqui, ó, tá, marcada aí pelas longas trincheiras, quilômetros de trincheiras cavadas pelo exército durante a luta. Então, ficava de um lado a trincheira dos alemães, do outro lado as trincheiras dos franceses, dos ingleses, etc. Tá? Se você sair da trincheira, a morte é certa. Então, tinha que tomar esse cuidado aí. E é nesse período também, né, que nós teremos o surgimento aí dos submarinos. Os alemães vão trazer essa novidade, navios que navegam não sobre o mar, mas abaixo do mar. Então será uma novidade muito grande. E um fato mais interessante, já que os ingleses não tinham submarino nessa época, os submarinos dos ingleses vão entrar depois já, quando eles tiverem acesso a essa tecnologia. Até lá, os alemães vão afundar aí mais de 5.000 navios ingleses, além de navios franceses e também navios dos Estados Unidos, que vai marcar aí, então, a entrada dos Estados Unidos na guerra, tá, gente? Bom, nós vemos na próxima explicação sobre as demais páginas do livro. Boa leitura para vocês. Dúvida? Corra lá no WhatsApp, do nosso grupo do WhatsApp, e tire as dúvidas de vocês. E faça as atividades, porque as mesmas serão corrigidas e depois retornará para vocês, para que vocês, então, possam estar analisando aí as questões, se vocês acertaram ou se vocês erraram. Tá, gente? Até a próxima.